dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Jair Bolsonaro, a defesa do Jair Bolsonaro, desistiu de apresentar embargos de declaração, que são recursos que já foram negados e que servem só para esclarecer pontos do processo, não mudam a decisão e preparam para apresentar na próxima sexta-feira embargos infringentes. Embargos infringentes são o quê? São embargos, são recursos que servem para mudar o processo, para infringir a decisão do tribunal, ou seja, para mudar a decisão do tribunal e conseguir a absolvição de Bolsonaro. Não cabem, a jurisprudência do STF decide que julgamentos pelo plenário precisa de 4 votos contra a decisão do tribunal, né? Tem que ter no mínimo 4 ministros que votem contra uma condenação e, no caso da turma, que tem 5 membros, 2 têm que votar contra a condenação e, no caso de Bolsonaro, na primeira turma, só o Fux votou contra. Então, não cabem esses embargos, é mais uma estratégia protelatória e vai ser negada pelo Alexandre de Moraes. Mas, na verdade, eles vão esperar até a sexta-feira, que é o prazo para que apresente esses embargos, para empurrar mais para frente a execução da pena. Bolsonaro já está preso, mas é que com a execução da pena, o Bolsonaro pode ter que mudar para uma penitenciária. Por que é que o Lula não foi para a penitenciária? Porque a condenação dele pelo TRF4, em segunda instância, não era definitiva, né? Então ele ainda podia recorrer ao Supremo. No caso do Bolsonaro, não tem mais recurso nenhum que caiba a ele. Então aí ele deixa de ter privilégios, ele pode manter um privilégio de uma cela exclusiva, mas, muito provavelmente, numa ala da Papuda, que, por deferência ao cargo de presidente que ele ocupou, ele poderia ter uma ala mais separada na Papuda, ou na Papudinha, que é uma prisão de militares que fica em frente à Papuda, não é? Seria as duas alternativas. Já foi descartado completamente que o Bolsonaro fique preso numa instalação militar. Bom, então, diante de tudo isso, a pena de Bolsonaro começa até o fim desta semana, a pena de prisão mesmo, porque agora ele está em prisão preventiva numa sala da PF, como ficou Lula durante 580 dias. Mas o Bolsonaro ele tem um recurso que ele pode usar e que pode diminuir bastante a pena dele. Por quê? O que é que está acontecendo com Jair Bolsonaro? Não é uma punição, ou do ponto de vista filosófico, o Bolsonaro não está sendo punido. Ele vai ser reeducado. É um processo complexo e nesse processo de reeducação ele pode reduzir consideravelmente a pena dele. Ele pode reduzir a pena em 10%, basicamente, aí, eu vou apresentar direito para você os números, 10%, um pouco mais, se ele ler livros no curso do cumprimento da pena dele. Por que é que se fala que ele não é, no jargão jurídico, ele não é um preso, ele é um reeducando. É alguém que vai ser reeducado, vai ser ressocializado para aprender a conviver em sociedade. E é exatamente isso que acontece, não só com Bolsonaro, mas como 9 entre 10 bolsonaristas não sabem viver em sociedade. Ontem eu li um bolsonarista radical no ex-Twitter dizendo o seguinte, dirigindo-se aos empresários, demita quem comemorou a prisão do Bolsonaro.
E imediatamente eu fiz um reparo ali que isso é ilegal, né? E inclusive o Luciano Hang, o conhecido velho da Van, ele levou uma multa de 30 milhões de reais por tentar coagir os funcionários a apoiar Bolsonaro. No caso, isso seria para intimidar os funcionários e ele iria quebrar se ele começasse a fazer isso, porque ele ia sofrer ações em série na justiça, esse empresário que fizesse isso, não é, de demitir quem prendeu, quem comemorou a prisão do Bolsonaro. Mas você veja que a mentalidade, e aí toda aquela massa de bolsonaristas concordando. Então o bolsonarista, ele não está preparado para viver em sociedade. Alguns jornalistas, inclusive, estão recomendando que ele leia Hegel, que é um filósofo alemão famoso, que abordou, inclusive, a filosofia da pena, que é algo que o preso deveria querer, porque faz dele um cidadão apto a viver em sociedade. Bolsonaro é velho demais para aprender isso, mas se ele tiver bom comportamento, ele pode ficar preso aí uns 5, 6 anos e sai aí 75, 76 anos, não é muita coisa, né? O Lula está com quase 80, ele sai da cadeia em condições de viver ainda uns bons anos aí. Hoje em dia os 70 são os novos 50 e os 50 são os novos 40, né? Mas eu recomendo uma outra leitura a Bolsonaro. Eu recomendo a leitura de A Roupa Nova do Rei. É sobre um rei que manda fazer uma roupa nova e o que demonstra é que um líder, ele precisa tomar muito cuidado com quem está em volta dele e foi isso que o Bolsonaro não fez. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Tiago, você dizia agora há pouco que para poder o Bolsonaro, né, o ex-presidente, ter direito ou não a deixar a prisão, no caso dele, por exemplo, para Papuda, a gente já está antecipando até essa discussão, né? Os advogados de defesa do ex-presidente já estão dizendo que que ele é doente, que ele não pode ficar preso, que ele tem restrições. Aliados também têm dito isso. Na verdade, o que eu ouvi de juristas, aí você me diz se eu estou errado ou não, que precisa primeiro ser preso, estar lá no lugar onde ele tem que ficar, para depois fazer o pedido de relaxamento dessa prisão. Não é o contrário que acontece. E aí, queria que você respondesse isso e me dissesse o seguinte: quem são esses médicos que são escolhidos para determinar se um preso, no caso o ex-presidente, deve ou não deixar a prisão e ir para uma prisão domiciliar, por exemplo? Bom, não são médicos escolhidos, né? Quem escolhe médico é o particular, né? Eu, você, Eduardo, qualquer pessoa pode contratar um médico para fazer um exame. E o ex-presidente tem, obviamente, os seus médicos que já o acompanham e vão fazer os laudos, vão apresentar todos os documentos necessários. Mas você tem que ter um funcionário público, né? Um médico contratado pelo Estado, que não é, vamos botar assim, contratado pelo particular, mas ele é um funcionário público, né? A responsabilidade dele é com a administração pública. Então, ele vai fazer um exame, e um exame que contemple não só a saúde da pessoa, mas as condições do local em que ela está. Então, acho que é por isso que muitos juristas dizem, olha, você só pode fazer esse pedido depois que a pessoa estiver presa. Mas não é necessariamente uma ordem, sim o fato de que esse exame depende do local que a pessoa... Vamos lá, Anitta, então aqui, ó. Primeiro, olha lá para o dia 18 de julho. Aí o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso da tornozeleira eletrônica e de outras medidas cautelares para o Bolsonaro. É a primeira medida. E aí foram impostas, né, dentro do inquérito que investiga
a atuação de Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para coagir a justiça em relação às sanções que eles também vangloriavam ali de vir dos Estados Unidos. 3 dias depois, Bolsonaro descumpriu a proibição do uso das redes sociais e então, inclusive, de usar o perfil de terceiros. Diversos aliados do ex-presidente transmitiram a ida dele ao Congresso. Está lembrado, essa imagem viralizou e aí então isso foi entendido como descumprimento. No dia 3 de agosto, Bolsonaro descumpriu novamente a proibição de uso de redes sociais. Nesse dia ele participou por telefone de manifestações e as falas do ex-presidente foram publicadas em redes sociais de apoiadores, inclusive dos filhos dele. Por causa desse novo descumprimento, aí então o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É quando ele fica em domiciliar. Agora, vamos olhar, 3 meses depois, Bolsonaro descumpriu mais uma medida cautelar. Ele violou a tornozeleira eletrônica, como a gente mostrou no fim de semana, com o uso de um ferro de solda. E por isso, então, por um risco de fuga, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva do ex-presidente. Ao longo de 4 anos, foi o ministro Alexandre de Moraes, eu não vi uma só ação provocada por mim que desagou no local num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Então fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Tem um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta. A cara dos advogados dele é o melhor de tudo isso. A violação da tornozeleira só antecipou a prisão considerada certa, segundo Gilmar Mendes e segundo o bom senso, né? Ele ia ser preso de qualquer jeito, eles estão fazendo todo esse escarcéu. Na verdade, eles estão falando muito, mas ninguém vai fazer nada, não teve nem manifestação, porque sabiam que se ele não fosse preso agora por causa da tornozeleira, daqui uma semana ele seria preso. Na verdade, estava previsto para quinta-feira a prisão definitiva dele, porque hoje, né, terminou ontem o prazo para que o Bolsonaro apresentasse os recursos, e ele não apresentou, abriu mão dos recursos, está apostando nos embargos infringentes, como você vai ver. Bolsonaro, Ramagem e Torres abriram mão de novo recurso, os outros vão tentar. Prazo para segundos embargos, para segundo embargo de declaração se encerrou na segunda-feira. Há ainda, no entanto, a possibilidade de as defesas entrarem com os chamados embargos infringentes.
o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, ele apresentou embargos infringentes para tentar reverter a condenação por golpe e, na verdade, a decisão para o comandante da Marinha vai pautar o que vai acontecer para todo mundo que pedir embargos infringentes, inclusive para o Bolsonaro. E hoje mesmo deve ser rechaçado esses embargos, devem ser rechaçados esses embargos infringentes do Almir Garnier por uma razão muito simples, porque não cabe, na verdade, a jurisprudência do STF exige 2 votos contra a condenação para conceder embargos infringentes, e a defesa do Bolsonaro prometeu embargos infringentes até sexta-feira. Mas antes disso, o Moraes deve decidir, ou talvez ele espere até sexta-feira, o Bolsonaro já está preso. O que vai mudar quando acabar o último embargo é o trânsito em julgado. O Moraes pode, por exemplo, hoje mesmo decretar o trânsito em julgado, que é o que autoriza a prisão. Ele pode decretar hoje o trânsito em julgado e pode mandar o Bolsonaro para outro regime, ou pode esperar alguns dias, né? Mas ele pode hoje mesmo, por exemplo, mandar o Bolsonaro para Papuda, para Papudinha, se ele quiser, que é uma penitenciária, que é onde as pessoas cumprem pena. Ah, mas ele é ex-presidente e tal. Mas o consenso não valeu para o Lula, porque o Lula ainda tinha recursos ao STF, né? E depois tinha um monte de recursos para fazer ainda quando ele foi preso. Ele foi preso sem ter tido direito de defesa completo, né? O Lula. É bom que se diga isso. Mas a jurisprudência do STF sobre a aceitação de embargos infringentes nas turmas é um recurso previsto no regimento interno, cabível contra decisões não unânimes das turmas em ações penais originárias que julguem procedente a ação condenatória. Eles não foram revogados e subsistem por analogia a princípios do direito, permitindo rediscussão da culpa do réu no plenário. Requisito principal é o seguinte: exige 2 votos minoritários absolutórios em sentido próprio, favoráveis à absolvição do réu. Ou seja, 2 votos rejeitando a denúncia, totalmente. Se tiver isso, como fez o Fux para o Bolsonaro, tudo bem, mas precisam ser 2. E ele só teve 1, todos os outros réus só tiveram 1 voto divergente, que foi o do Fux. Então não cabe para ninguém. O prazo para o recurso terminou ontem, e o Moraes pode mandar cumprir a pena. A jurisprudência do STF permite que o processo sobre a trama golpista seja declarado encerrado pelo relator. Vai depender tudo do Moraes hoje. E apesar de o Bolsonaro ainda poder tentar embargo infringente, o ministro não precisa esperar, né? Então ele pode declarar o trânsito em julgado hoje. A prisão definitiva ou mais, o Moraes pode decidir após o Bolsonaro abrir mão do recurso. É isso tudo que eu falei agora. A saúde do Bolsonaro pode justificar a volta da prisão domiciliar, mas um fator dificulta isso. Como explicou o jurista Tiago Bottino, da FGV, que você ouviu falar, só é possível avaliar um eventual relaxamento da prisão depois que o preso estiver no local. Quem faz o laudo não são médicos indicados pelo preso, e o pedido não pode ser analisado antes da prisão, né? Então, de qualquer forma, o próprio STF já tem brincado que o Bolsonaro ele fica alternando os papéis de tigrão e tchutchuca, né? Uma hora ele é incomível, imorrível, imbrochável, e outra hora ele está doentinho e não pode ficar preso se não for na casinha dele, né? Não vai rolar, porque já há laudos que mostram que o Bolsonaro tem toda a saúde para ficar na prisão, e se precisar remover, remove, mas ele não vai morrer em 20 minutos, como disse a Damares, de jeito nenhum. Aliás, os Bolsonaro fazem paralelo com o Lula e torcem por permanência da PF. Como eu falei, não cabe, porque o Lula não tinha sido condenado em última instância.
e a prisão do Bolsonaro interessa aos aliados, né? Fortalece o Tarcísio contra o Flávio. Então eles vão se dividir. Os bolsonaristas só estão fazendo coisa errada, inclusive ameaçando o STF, né? Você vai ver aqui. Com tudo isso, eles não vão chegar a lugar nenhum. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, colocaram o pai deles em regime fechado. Bolsonaro poderia ter uma boa vontade do tribunal, mas nem isso, nem sei se cabia, né? Mas isso não vai acontecer porque eles ficam tensionando a coisa e quem é esperto já está pulando fora. Nunes já pulou fora. Após defender Bolsonaro, Nunes diz que é difícil entender o rompimento da tornozeleira. O relato de alucinação e paranoia fragiliza Bolsonaro como líder da direita. Se ele tem alucinação e paranoia, ele não pode ser líder de coisa alguma, né? Nem líder dele mesmo. Ele fica interditado. O Nunes diz que a prisão do Bolsonaro já era esperada e deve ser respeitada. Esse aí a gente sabe o que ele é. A gente sabe o que ele é. Esse aí, nem ele. E o Tarcísio está só esperando. Se o Tarcísio não tivesse medo, porque o Tarcísio está muito ligado ao bolsonarismo raiz. O eleitorado do Tarcísio é o bolsonarismo raiz. Então ele não pode romper com o Bolsonaro. Mas o do Nunes não é o bolsonarismo raiz, né? O Kassab, que é o mais esperto de todos, ficou quietinho aí com essa história de embargo de tornozeleira, com aquele vídeo bomba ali, e eu tenho uma bomba sobre o vídeo bomba, né, que eu vou divulgar mais tarde. Denunciaremos Moraes em embaixadas de Sóstenes. Imbecilidade, né? Eles vão piorar cada vez mais a situação do Bolsonaro. Eles apostam no confronto, e quanto mais eles apostarem no confronto, pior vai ser para eles mesmos. Então, vamos falar do que interessa aqui. Veja só, existe uma lei, que eu vou detalhar para você, que é a lei de reeducação. E essa matéria aqui é muito importante para isso, eu vou ler para você. Sistema permite abater 4 dias de pena para cada livro. Em 12 meses de leitura, cai 1 mês e meio de pena. É mais de 10% da pena total que pode cair. Dentre mais alguns dias, Bolsonaro se torna oficialmente um reeducando, que é como chamamos presos com sentença condenatória que cumprem a pena que lhes foi imposta. Então, aqui eu vou resumir o que diz essa matéria para você. Tá? A matéria diz isso. O Bolsonaro, ele não é um preso, ele não é um presidiário, ele é um reeducando. Esse é o termo correto. Por quê? O princípio da prisão é o princípio de reeducar a pessoa para ela poder se adequar ao convívio social. Bolsonaro é alguém que não pode viver em sociedade porque ele infringe as regras mínimas de convivência democrática. E a grande maioria dos seus adeptos o imita nessa insensatez que ele usa como norma de conduta, né? Então ele é uma pessoa que não respeita nada, não respeita ninguém. Teve a pachorra de, na pandemia, debochar das pessoas que estavam morrendo sem ar e tudo mais que todo mundo já sabe. Você vê que a falta de autocensura de Bolsonaro o fez, no meio de um julgamento sério, fazer piada e propor para o Moraes que ele seja seu vice na campanha do Bolsonaro à presidência. E o Moraes chegou até a dar risada, porque é uma coisa tão idiota, tão demonstrativa da falta de noção do Bolsonaro para viver em sociedade, que é só rindo. Mas vamos entender aqui o que é essa lei. O sistema de redução de pena por leitura é o seguinte: no Brasil, o preso pode abater 4 dias da pena por cada livro lido. Máximo de 12 livros por ano, 48 dias a menos por ano. E é muita coisa.
O livro precisa ter no mínimo 100 páginas e o prazo é de 30 dias para ler. Depois o preso escreve uma resenha à mão, 20 a 30 linhas. Uma comissão do presídio aprova e desconta os dias. E a base legal é a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, artigo 126, parágrafo 6º, incluído pela Lei 2.433 de 2011. Recomendação número 44 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Pode juntar com trabalho e estudo e abater muito mais. E então esse é um programa de reeducação do preso, né? E o Lula ficou 580 dias preso em Curitiba e leu mais de 40 livros. Garcia Marques, Mandela, Getúlio, Fidel. Mas Lula nunca pediu desconto da pena. Ele leu os livros porque ele achou que eram leituras que fariam dele alguém melhor, alguém que poderia aproveitar esse período que ele nunca teve na vida, de ter tempo para se dedicar à leitura, não é? Depois ele se tornou um líder político, não tinha tempo para isso, e aí ele fez isso, mas ele nunca pediu desconto da pena, porque ele achava que ele não tinha que ter pena nenhuma. Bolsonaro poderia fazer isso, seria uma demonstração de que ele acredita na própria inocência. E eu acho que ele vai fazer isso, mas é por outra razão, né? O Lula não fez, ele leu, mas não fez a resenha, não entrou no programa, não quis abater nem um dia com leitura. A estratégia dele foi brigar na justiça para anular a condenação e conseguiu em 2021. Ele leu muito por prazer e reflexão, mas nunca trocou livro por liberdade. Ele que é o cachaceiro, o Lula, né? Esse autor aqui, da Folha de São Paulo, o Ed Schwartzman, ele recomendou que o Bolsonaro lesse Hegel, né, que é um filósofo alemão famoso. Mas eu recomendo para o Bolsonaro A Roupa Nova do Rei. Tá? A Roupa Nova do Rei, que é de Hans Christian Andersen, e ele fala de um rei que foi alvo de 2 picaretas que ofereciam a ele uma roupa nova, como ninguém nunca tinha visto antes, mas só os inteligentes poderiam enxergar. E fizeram a roupa, o rei, ao ser apresentado a roupa, foi informado de que só quem fosse muito inteligente poderia ver a roupa. Então o rei, apesar de não ver a roupa, dizia-se encantado com a beleza da roupa e fez-se vestir a roupa e saiu desfilando pelas ruas da cidade com uma roupa que não existia, ou seja, saiu nu. E todos os que integravam seu séquito e a população, os súditos do rei, querendo parecer inteligentes, diziam o mesmo que o rei. Que roupa linda, que roupa maravilhosa. Então todos eram muito inteligentes, né? E é isso que acontece com os líderes. Eles se deixam cercar por gente que concorda com qualquer loucura que eles dizem para agradar o chefe. E os coleguinhas do Bolsonaro fizeram exatamente isso. Bom, a última notícia. Termina nesta terça o julgamento que pode tornar o Bolsonaro réu. Ele é o próximo da lista. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.